uma boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um webinar da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, LAS-UFTM. Hoje, dia 26 de maio de 2021, nós estamos, mais uma vez, nos reunindo num formato remoto e de forma adaptada às atividades regulares da nossa Liga. Para quem não conhece a LAS e assistirá a esse conteúdo de forma síncrona ou futuramente de forma assíncrona, gostaria de me apresentar. Meu nome é Daniel, sou professor do curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, Minas Gerais, e coordenador docente da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva, que é uma liga que se diferencia por apresentar uma proposta interdisciplinar e multiprofissional, onde nós estimulamos diversos alunos dos cursos de graduação e pós-graduação da área da saúde, da UFTM, a interagir, a estudar, e avançar em conteúdos e conhecimentos na área de saúde esportiva e saúde do atleta. Então, nesse sentido, nós estamos tentando manter a nossa liga com suas atividades regulares, nesse formato adaptado, sempre buscando trazer algum tipo de atividade interna ou algum convidado externo que possa trazer conhecimentos e compartilhar os seus saberes aqui conosco. Então, nesse sentido, eu gostaria de apresentar a nossa convidada de hoje, a professora Carla Tamanaga, que tem formação em terapia ocupacional pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUCamp, no estado de São Paulo, especialização em terapia de mão e membro superior pela Unifesp. Foi terapeuta ocupacional do Centro de Reabilitação do Lar Escola São Francisco, terapeuta ocupacional do Centro de Reabilitação do SESI, São Paulo, terapeuta de mão e membros superiores de esporte de alto rendimento das equipes do SESI, São Paulo, preceptora do programa de estágio em terapia ocupacional esportiva, do curso de graduação de terapia ocupacional da Universidade Federal de São Carlos, estado de São Paulo, ministrante do curso de terapia ocupacional no esporte de alto rendimento, e publicou capítulo no livro Práticas em Terapia Ocupacional, da editora Manoli, em 2020, capítulo sobre doenças de Kienbock em atletas de alto rendimento de polo aquático, um estudo de caso. Então, doutora Carla, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui conosco, em nome da LAS. É um grande prazer aqui para nós tê-la conosco, abordando o tema atuação da terapia ocupacional no esporte de alto rendimento. É um tema bastante novo, acredito que para a maioria dos que estão aqui presentes, e um tema que eu tenho certeza que pode despertar bastante interesse, dos discentes em terapia ocupacional e profissionais em terapia ocupacional para a atuação no esporte, principalmente no esporte de alto rendimento, que é o tema que você traz aqui para nós na data de hoje. Então, gostaria de, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui conosco. Fique à vontade para conduzir os conteúdos. Eu vou retirar aqui o compartilhamento da minha tela. Tá bom. E você pode ficar à vontade para compartilhar a sua tela. E, conforme combinado anteriormente, eu vou acompanhando aqui via chat, qualquer comentário ou dúvida, para que a gente tenha uma interação mais dinâmica ao longo da palestra, conforme foi a sua preferência. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Daniel, por ter me convidado. Um prazer estar falando com vocês. O Daniel já me passou mais ou menos o público, então a maioria é fisioterapeutas, mas ele falou que tem, às vezes, algumas pessoas de outras áreas, mas a maioria é graduando. Eu vou falar um pouquinho, mostrar um pouquinho qual foi a minha experiência dentro de uma equipe, multidisciplinar, uma equipe de esporte de alto rendimento, de várias equipes, na verdade, mas de um clube que tem uma força grande, dentro do cenário esportivo aqui no Brasil. E vou falar para vocês como foi a experiência de trabalhar com a terapia ocupacional com esses atletas. Eu vou mostrar aqui um pouquinho, deixa eu ver. Todo mundo vendo? Que agora nem eu estou me vendo mais. Está começando a carregar aqui a apresentação na minha tela. Eu vou pedir para que os ligantes também avisem. O Emanuel já disse que foi, se mais alguém puder confirmar.
A Giovana também, Mariana, tudo certo? Então, acredito que podemos começar, fica à vontade. Então tá. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência. O Daniel, vou falar um pouquinho da terapia ocupacional, então, no esporte de rendimento, basicamente no SESI São Paulo, que foi o clube que eu trabalhei até o ano passado. O Daniel já falou para vocês um pouco do meu histórico acadêmico, né? Sou formada na PUC, sou velha, formada em 2000. Tenho uma especialização em terapia de mão e membro superior pela Unifesp, então essa é praticamente o meu foco maior de atuação dentro do esporte de alto rendimento, trabalhando mesmo com terapia de mão e membro superior. Eu trabalhei em 2 centros de reabilitação, no Lar Escola São Francisco, que foi vinculado mesmo à minha especialização, então era onde a gente ganha mais experiência, né, trabalhando bastante com pós-operatórios, e trabalhei no Centro de Reabilitação do SESI São Paulo, antes de ser alocada, né, como terapeuta ocupacional de referência no esporte. Isso aconteceu em 2008. Tem uma parte engraçada dentro dessa minha trajetória do esporte, que eu fiz parte da equipe multidisciplinar do Bolsa Atleta da nadadora de maratona aquática, Ana Marcela, que foi o ciclo olímpico dela antes de 2000 as Olimpíadas, acho que foram em 2016, não é isso? Isso, antes do ciclo olímpico das Olimpíadas do Brasil, então a gente fez parte da equipe multidisciplinar, eu e mais um físio e 2 físios, na verdade, então isso eu acho que é importante ressaltar, porque foi a primeira vez que acho que teve uma TO dentro de uma equipe multidisciplinar, fazendo parte de um projeto, né, do Bolsa Pod do governo, tanto que nem tem ainda especificado terapeuta ocupacional, isso era uma coisa que a gente estava querendo tentar mudar. Eu vou falar um pouquinho como que começou, assim, que a maioria das pessoas me perguntam, como que a terapia ocupacional caiu dentro de uma equipe multidisciplinar de esporte de alto rendimento. Então, para isso eu tenho que contar um pouquinho da história do esporte do SESI, como que começou. O SESI é o Serviço Social da Indústria de São Paulo, ele já, alguns anos atrás, assim, vocês são novos, não lembro, mas muitos anos atrás, ele já foi um grande incentivador do esporte, aí mudou a diretoria, eles deram uma diminuída, e em 2008 eles voltaram com uma diretoria nova, um projeto reformulado, e aí eles começaram a, de novo, investir no esporte de alto rendimento, no projeto eles têm um projeto chamado Atletas do Futuro, então ser um descobridor de novos atletas. Então, para você ser um descobridor de novos atletas, deixa eu voltar aqui. Para você ser um descobridor de novos atletas, eles precisavam ter um molde de esporte de alto rendimento com atletas já muito bem fundamentados, atletas adultos, para eles servirem de exemplo para aqueles atletas da base. Mas sempre o foco principal foram os atletas da base, para ter como exemplo os atletas atuais, que são os atletas do adulto, que a gente chama. Então, em 2008, eles começaram primeiro com a modalidade do polo aquático dentro do SESI, depois foram abrindo várias outras modalidades, chegando a ter 10 modalidades olímpicas, 5 paralímpicas, e em 2017 eles tiveram 436 atletas em competições internacionais, com várias conquistas entre elas. Então, para vocês verem o tamanho do clube, isso a gente está falando do SESI São Paulo, então são centros de treinamentos em vários SESIs espalhados no estado de São Paulo, não é só o SESI de São Paulo capital. Então, em cada escola do SESI, geralmente tinha uma modalidade de esporte de alto rendimento nela. Então, em 2018, eu já trabalhava no SESI, já dentro do atendimento da reabilitação, aí no meu SESI daqui de São Paulo, que é da Vila Leopoldina, que a gente chama, na sede da Vila Leopoldina, foi onde veio a equipe principal do polo aquático, e a gente começou a fazer os atendimentos, então, dentro da reabilitação desses atletas. Então, eles precisavam de algum atendimento específico, eles vinham dentro da reabilitação mesmo, normal, ainda não tinha
um setor do esporte só para os atletas do polo aquático, era dentro da reabilitação misturado com os pacientes da reabilitação. Em 2019, então, chegou o vôlei masculino, chega já com toda a sua estrutura profissional, foi em 2019 mesmo que eu tive um contato maior com a parte profissional de uma equipe de alto rendimento, porque veio o time já montado, com o técnico sendo o Giovanni Gávio, uns atletas já... O Murilo, acho que não estava ainda com a gente, mas já chegou uns atletas já da seleção brasileira, então eles já vieram com a equipe deles de fisioterapeuta, massoterapeuta, uma equipe toda profissional formada. E aí eles agregaram, junto com essa equipe, a reabilitação. Então, alguns físios e eu de TO e alguns outros, acho que da psicologia, foram agregados para o esporte de alto rendimento. Então, foi aí que a gente começou a ter uma solicitação maior do serviço da terapia ocupacional, tanto por parte do vôlei masculino, mas também do polo aquático, e aí a gente resolveu separar as agendas. Então, foi aí que eu saí da reabilitação e fui trabalhar só com os atletas de alto rendimento. Em 2009, junto com o vôlei masculino, também veio a natação e a maratona aquática, e também já veio eles bem profissionais. Eles não tinham a sua equipe de reabilitação, mas eles já tinham os técnicos, já tinha preparador físico, então essa outra parte da equipe da comissão técnica já veio toda junta, também a comissão técnica profissional. Então, 2019 foi quando eu comecei a ter um contato maior mesmo com a parte profissional da equipe de alto rendimento. Em 2015, então, a gente já estava bem agregado, todo mundo com as comissões técnicas. Como eu era a única TO dessa equipe, eu conhecia todos os esportes, então, em 2015, a gente teve, então, o CRC, era justamente estudar sobre o esporte de alto rendimento de uma forma mais grande. Então, o CRC, ele começou então, com uma equipe da terapeuta ocupacional, que era eu, 8 físios, um biomecânico, 5 nutricionistas esportivas, 3 psicólogas e 3 médicos. Essa era a equipe inicial. Esse daqui é só um exemplo, assim, do tamanho do SESI como incentivador de esporte, né? Esses eram todos os atletas, todos os esportes que o SESI tem, parte dos esportes, na verdade, acho que tem mais até. Então, dentro do SESI, da Vila Leopoldina, que era onde eu ficava, os esportes principais, que era onde era o centro de treinamento deles, era natação, polo aquático, o vôlei feminino, ele ficou até 2011, depois ele fez uma fusão com o vôlei Bauru, né, então eles foram para Bauru, e aí ficou só o vôlei masculino. Agora eu vou falar um pouquinho da minha atuação, da atuação da terapia ocupacional dentro do esporte de alto rendimento. Quem trabalha com esporte, já trabalhou com esporte, sabe que existe a temporada, a gente trabalha dependendo assim, da natação, por exemplo, trabalha em ciclos olímpicos, a gente conversa sobre ciclos olímpicos, então são de 4 em 4 anos, e dentro do ano a gente fala sobre temporada, que geralmente dura 1 ano. Então, a gente sempre, quando faz reunião, a gente conversa sobre as reuniões dentro das comissões técnicas, a gente conversa sempre sobre as pré-temporadas, para começar sempre para iniciar todo o ano da organização da temporada daquele esporte. Então, eu participava fazia parte das comissões técnicas, então a gente participava dentro das pré-temporadas. Nessas pré-temporadas que aconteciam dentro dessas reuniões, a gente já definia quais seriam as avaliações individuais e as avaliações individuais de todos os setores, tanto da parte médica, da parte da fisioterapia, da parte da terapia ocupacional e da parte de nutrição, psicóloga e tudo mais. Tudo isso era resolvido dentro dessas reuniões que a gente chama de reunião de pré-temporada. E na pré-temporada também aconteciam as palestras. Como a gente lembra que eu falei que o foco maior do SESI era os atletas de base,
Então, a gente sempre fazia palestra para os atletas da base sobre diversos assuntos, de como se cuidar, como se prevenir. Eu ficava muito com a parte de orientação ergonômica para esses atletas, que são atletas da base que estão em fase escolar, então que usam bastante mochila, aí era uma mochila de treino, mochila de escola, porque eles passam o dia inteiro fora de casa, ou na escola, ou treinando, então isso tudo a gente definia na pré-temporada. Deixa eu ver se aparece mais alguma foto. Aqui são as fotos das reuniões, para vocês terem ideia mais ou menos como que acontecia. As avaliações individuais, a gente fazia, eu sempre trabalhei, o setor que a gente tinha era um setor que a gente chamava de setor de reabilitação esportiva, então não era o setor da fisioterapia ou o setor da terapia ocupacional, eu sempre trabalhei junto com todos os físios, então eu sempre estava junto com os físios, eu não tinha um setor só da terapia ocupacional, e isso era muito legal, porque a gente participava junto das avaliações, então eu via as avaliações da físio e eles assistiam às minhas avaliações. As minhas avaliações, como eu ficava muito com a parte de membro superior e terapia de mão, pacientes como, por exemplo, polo aquático, né, que tem uma apreensão maior com o uso de bola, então eu fazia uma avaliação de força muscular de mão, de preensão palmar com eles, a gente pega a cada setor, né, tinha sua própria avaliação, sua forma de avaliar, então o meu era basicamente isso, eu pegava histórico de atletas que vinham de outros clubes, se teve alguma lesão importante, jogador de vôlei geralmente tem várias lesões, né, de luxação, históricos de luxação, de fratura de dedos, falanges, enfim. Então, eu resgatava essas histórias e a gente via, de acordo com essas avaliações, se era um atleta que precisaria de algum exercício preventivo antes de começar a temporada, ou se a gente ia ter que assistir ele mais vezes ou não, durante a temporada, de acordo com o resultado das avaliações. Depois passada a pré-temporada, a gente definia os exercícios preventivos. Lá no SESI, a gente descobriu, depois de muito tempo trabalhando com os atletas, a gente achou que fazendo os exercícios preventivos para eles, a gente conseguia prevenir várias lesões, principalmente atletas do polo aquático, atletas da natação. Então, como é uma equipe multidisciplinar, então, junto com o preparador físico, com o técnico, o físio e a TO, a gente definia qual que eram os exercícios preventivos de acordo com que fase de treinamento que eles estavam passando, né, e aí a gente marcava esses preventivos que eram preventivos que aconteciam toda semana. Alguns grupos eram 2 vezes na semana, alguns grupos 1 vez na semana, e esses preventivos a gente ia mudando no decorrer da fase de treinamento deles, a forma de conduzir. Às vezes era mais puxado para o alongamento dentro do preventivo, às vezes era um preventivo mais focado para membro superior, para exercícios proprioceptivos, às vezes era preventivo mais focado para membro inferior, e aí, de acordo com a fase que eles estavam no treinamento, a gente ia alterando esses exercícios preventivos. Dentro daquela avaliação que eu falei da pré-temporada, a gente consegue detectar também se o atleta ele tem algum desequilíbrio muscular importante, isso falando de membro superior, porque nessas avaliações também tem a parte de avaliação funcional e avaliação de força muscular. Se a gente percebe que é uma avaliação muito importante, se é uma disfunção, um desequilíbrio muito grande, importante, e que ele não vai conseguir acompanhar dentro da própria preparação física do grupo, aí a gente chama aquele atleta para fazer um preventivo individual, junto com o preparador físico, dentro do setor de reabilitação, e aí quando a gente acha que a musculatura dele está um pouco mais preparada, ele volta para a equipe para manter a fase de preparação física. Então, trabalhar numa equipe multidisciplinar é legal e é interessante por causa disso, porque sempre a gente está conversando e sempre está discutindo sobre isso. Todas essas avaliações, os resultados delas são discutidos dentro das reuniões da comissão técnica. E a gente também tinha uma parte do preventivo que era a ativação pré-treino. Essa ativação pré-treino era como se fosse um aquecimento
para iniciar o treino. Isso era muito feito também com os atletas de base, até para eles não terem aqueles vícios errados de aquecer, porque viu um adulto aquecendo daquele jeito e é o ídolo dele, mas é legal, mas geralmente aquele tipo de aquecimento não é interessante para ele. Então a gente tentava já vincular uns aquecimentos mais específicos, mais corretos para esses atletas da base. Aqui vocês podem ver alguns exercícios, são exercícios que a gente dava, exercícios proprioceptivos de membro superior, ou alongamento ou exercício focado mais em core, tá vendo? E sempre estava junto a físio, a TO e o preparador físico. Às vezes, o técnico conversava com a gente, eles estavam prestes a fazer uma competição importante, e a gente conversava, a gente chamava a psicóloga, e ela fazia um preventivo com um foco mais de relaxamento. Então, sempre o preventivo, ele ia mudando de acordo com a necessidade do grupo. E isso acontecia em todos os grupos de todas as modalidades que treinavam com a gente, desde o polo, a natação e o vôlei. Falando um pouquinho sobre atendimento ambulatorial, que acho que é o foco maior, né, daqui da TO, eu fazia bastante orientações posturais com os atletas da base. Como eu falei, a gente tinha um número de atletas gigantesco de base, né, que são os atletas que estão em fase escolar. A gente tinha umas queixas, assim, no começo, bem importantes de lombalgia, e às vezes alguns atletas que não tinham por que ter lombalgia, a gente ia ver, era porque ele vivia com roupa molhada da natação, com toalha misturado com caderno, e era uma mochila que pesava horrores, às vezes pesava o peso deles, assim. Então a gente começou a trabalhar um pouquinho essas orientações posturais, cuidados com a mochila, deixar a mochila dentro de um armário, usar 2 mochilas, uma para a escola e uma para treino, e a gente viu que essas orientações, elas estavam funcionando para evitar várias lesões que podiam ter por causa do treino e por causa também desses erros de posturas, pode-se dizer. Então, a gente fazia bastante isso, muito voltado para o pessoal da base, tá? Eu acho que o foco principal também da TO aqui, que eu vou falar bastante, é a confecção de órteses, né? Eu confeccionava todas as órteses dos atletas, e era legal, assim, o fato de ter a atuação da TO ali dentro do treinamento, porque eram atletas que se machucam constantemente. Eu fazia a órtese toda semana, principalmente jogadores de vôlei, né? Eles têm geralmente um histórico bem grande de luxação de falange, e às vezes eles luxavam, então para não ter que ficar engessado, eles já iam direto lá para o meu setor, eu já confeccionava uma órtese para eles iam para o hospital para fazer os exames de imagem, enfim, já iam ortetizados, né, então não tinha necessidade de colocar nenhum tipo de gesso. E eles voltavam já, passavam no médico, voltavam já medicados e tudo, e com a órtese eles podiam dar continuidade ao treinamento, mas assim, não necessariamente com o uso de bola, mas eles podiam dar continuidade na parte de preparação física, membro inferior, enfim, são atletas de alto rendimento que teoricamente não podem ficar parados, né? Eles não, então a gente conseguia, com esse recurso da confecção de órtese, a gente consegue fazer com que o atleta não fique parado tanto tempo e que depois ele consiga retornar à atividade esportiva com segurança e muito mais rápido, né, do que se ele tivesse engessado, enfim. Eu trabalhava também, a gente fazia bastante tratamento de recovery, né, junto com a fisioterapia, então fazia liberação miofascial de membro superior, dentro da reabilitação, quando a gente tinha um atleta importante, com uma fratura, então que tinha todo o processo de reabilitação de começo, meio e fim, eu fazia os treinos de gesto esportivo junto com o preparador físico, antes de liberar ele totalmente para o preparador físico, quando era de membro superior. Aqui vocês podem ver uma foto, é uma jogadora de polo aquático, ela tá com eu vou falar bastante do caso dela, que essa é a atleta da doença de Kienbocke, que foi a do livro lá que o Daniel falou. Então, ela é uma atleta que a gente fez bastante treino de gestos esportivos antes dela iniciar de novo o treino com bola dentro da água. A gente faz uso dentro do esporte de alto rendimento, a gente faz uso bastante das bandagens, né? Então, a Dynamic Tape, a Kinesio Tape,
são recursos também que os atletas usam bastante. E aí, os outros recursos de liberação miofascial, miofibrólise, aquelas coisas todas de membro superior. Aqui tem um atleta de mochila, que é quando a gente estava dando a palestrinha, do uso correto da mochila, a altura certa, às vezes eles usam aquelas mochilas muito embaixo, então isso aqui também já é fazendo parte de uma das palestrinhas de orientação ergonômica. E esse aqui é uma das confecções das órteses também, que era uma das órteses que eu fazia bastante, mas isso mais voltado para o polo aquático, eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, que são as órteses de proteção nasal, né, órteses de fratura de osso nasal, ou fratura do zigomático. Aqui são as bandagens. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem pedir para eu desacelerar. Tá tranquilo, pode. Tá. Pode seguir, tá bom? Lá no SESI, então, a gente teve a equipe de natação, a nossa equipe de natação era uma equipe basicamente formada feminina, né, a gente tinha poucos atletas, mas o foco era esse mesmo, então a gente tinha poucos atletas masculinos, e quando viajava, o técnico sempre gostava de levar todo mundo, então levava a comissão técnica inteira, levava o fisioterapeuta, a TO, nutricionista e toda a comissão junta. Quando você está dentro de uma atuação, dentro de uma equipe, assim, que é formada por mulheres, é legal ter uma parte da comissão técnica mulheres também, né, que elas se sentem mais à vontade, dentro da competição fica mais fácil para lidar com várias situações. Então, eu viajava bastante com a equipe de natação, dentro do polo aquático também eu ficava com a equipe feminina, então todas as competições eu ia junto com a físio, e a gente fazia, o que uma TO faz dentro de uma competição de alto rendimento? Gente, de tudo, assim como físico, assim como médico, assim como preparador físico, de tudo, desde de atuação mesmo no foco da terapia ocupacional, aqui estou fazendo recovery dentro do quarto, aqui estou fazendo a piscina de gelo com eles, mas até fazer... ver lactato, colher sangue para ver o lactato, fazer shake de isotônico, então, assim, você faz de tudo dentro de uma competição. Então, não tem, assim, para que tá uma TO lá dentro da competição? Você sempre fica tudo misturado e todo mundo trabalhando em prol da equipe, em prol do atleta. Então, a gente acaba fazendo de tudo um pouco, dentro de uma equipe, dentro de uma viagem dessas. Carla, posso fazer uma pergunta aqui nesse ponto? Pode. Dentro do campo da fisioterapia, existiu, né, isso já foi um problema maior, uma certa resistência à atuação da profissional mulher, né, dentro desse meio, especialmente em algumas modalidades que são predominantemente dominadas por participantes do sexo masculino. Isso eu observo bastante ainda, dentro da equipe masculina, né, quando você tem uma... Né, termina a sua pergunta, Daniel. Eu queria só saber se você também vivenciou esse tipo de dificuldade, né, dentro do âmbito da terapia ocupacional, se isso tem sido algo que você percebe que está mudando, né, com a sua presença mais constante, né, e com os atletas, né, se acostumando com esse tipo de assistência, né, por uma profissional, né, do sexo feminino, se você tem observado que a gente tem um horizonte de melhora nesse aspecto também em relação à terapia ocupacional, porque na fisioterapia nós estamos verificando que, apesar, né, dessa mudança ter sido muito lenta, mas que ela vem acontecendo. E hoje nós temos uma participação muito mais ampla, né, da profissional nessa área. Eu também acho, assim, que desde quando eu acompanho, principalmente eu vou falar mais da equipe do vôlei, por exemplo, né, que é um esporte mais tradicional. Eu vi na Superliga, assim, acho que 3 times que tinham 2 físios mulheres, no caso. O resto tudo
com predomínio maior, assim, dos homens mesmo, como fisioterapeutas, eu estou dizendo, mas hoje em dia eu vejo essa atuação crescendo bastante, assim, a parte eu ainda não vejo muito fisioterapeutas atuando numa equipe masculina. Eu vi essas duas físios na Superliga, de uns anos atrás, depois até na temporada seguinte já não eram mais, mas eu vejo que isso está mudando, sim. Não tanto na parte da fisioterapia, que eu acho que eu gostaria de ver mais mulheres, né, atuando. Eu não sei se é uma discriminação, eu não sei, ou se é mesmo uma falta de interesse das próprias fisioterapeutas em estarem atuando dentro do esporte de alto rendimento, né, dentro do esporte em si. Mas eu vejo que dentro das equipes femininas, eles têm bastante profissionais mulheres, eu acho até também que até por se sentirem melhores, assim, porque isso era uma queixa bastante que o técnico fazia quando elas iam para a reabilitação, de que elas se sentiam melhores, mas depois elas ficavam mais tranquilas mesmo com o físio homem, mas eu sei que o fato de ter uma mulher ali dentro da competição, eu acho que deixava elas um pouquinho mais à vontade, assim, pode-se dizer. Mas eu acho que está crescendo, sim. Eu vejo bastante médicas agora voltadas para o esporte, que são atuações que a gente vê que tem muito homem, né? Ortopedistas, geralmente você vê que são mais homens, eu agora consigo ver mais mulheres atuando nessa área. Dentro da fisioterapia, dentro do esporte, é uma das coisas que eu vi, mas eu não consigo ver isso aumentando. Eu não sei você, assim, se você tem essa vivência. Eu estou falando mais da minha vivência com o vôlei. No polo aquático, a fisioterapeuta que era responsável pela equipe masculina de polo aquático era uma físio-mulher, por exemplo, não era um físio-homem. E era super de boa, era super tranquilo. Dentro da natação, o físio era homem, mas eu ficava bastante com as meninas, e no vôlei era um físio mesmo, que era o homem, mas eu já tinha visto essas duas na Superliga. Entendi. Eu acho que, assim, a gente tem observado um interesse realmente maior por parte do público feminino, né, por atuar profissionalmente na área. Acho que isso é um fato importante. Acho que uma mostra disso até é quando a gente olha a composição da nossa própria liga, né, onde nós temos uma divisão até que equilibrada entre homens e mulheres com interesse. Ah, legal, isso é bom. Isso é um achado, assim, bem interessante, porque isso vai se refletir daqui a alguns anos, talvez numa procura profissional por essa área também. Com certeza. E isso na fisioterapia vem mudando, né? E eu não sei, assim, isso é uma coisa que eu também falo bastante, que eu não sei se isso me influencia muito, Daniel, mas, assim, eu vejo que para você trabalhar com esporte de alto rendimento, você tem que gostar de esporte. E quando eu falo gostar de esporte, é gostar de esporte, assim, entender sobre o esporte. O atleta de alto rendimento, ele é um atleta um pouquinho diferenciado, sabe? Ele só ganha confiança se você souber o que você está falando com ele. Não adianta você querer atender um atleta, sei lá, do futebol e não saber um pouquinho o mínimo das regras do futebol, ou o mínimo do que ele atua, do que ele faz. O atleta, quando ele não tem esse nível de confiança, assim, no profissional, ele não adere ao tratamento, não adianta. Então, eu acho que as mulheres, assim, que trabalham com esporte, homem geralmente já gosta de esporte mesmo, né? Então, para eles é mais fácil, eles já consegue acompanhar uma liga de futebol ou uma liga de algum outro esporte. Então, conversar sobre esporte com o próprio atleta, para ele já fica mais fácil. E acho que a mulher tem um pouco de resistência com relação a isso. Então, eu acho que isso também, o fator comunicação também é um fator que acho que dá uma travada, assim. Mas hoje em dia você vê mulheres mais entendidas sobre o esporte. Com certeza. A gente tem aí um interesse muito maior, né, o que reflete também na procura pela área, pela atuação na área, e eu acredito que a tendência seja
haver um equilíbrio cada vez maior, né, entre sexos nessa atuação profissional, e que isso deva se expandir também para a terapia ocupacional, talvez num processo um pouco mais lento, porque Isso. essa atuação ela é mais recente, né, até se você puder falar depois um pouquinho sobre quem são os profissionais, ou quantos são esses profissionais em terapia ocupacional que atuam no esporte adaptado ou no esporte convencional, né? E até porque também acho que a característica ainda da terapia ocupacional ainda é de ter muito mais mulheres como TOs, não falando voltada para o esporte, mas da graduação mesmo de terapia ocupacional do que homens ainda. Então, ainda é muito maior o número. Eu acho que a fisioterapia já está mais ali igual, né? Já está mais de formação, de graduação, assim, né? Sim, sim, existe um equilíbrio maior. Na TO, eu Pessoal, acho vou que deixar ainda não tem esse equilíbrio. Sim, sim. Vou deixar aqui os ligantes também à vontade para perguntar, né? Usem o chat aqui para isso, tá bom? Enquanto isso, a doutora Carla vai seguir aqui no conteúdo, mas fiquem à vontade para fazer as interações aqui com ela. Aí, só vou plugar aqui meu computador, que eu achei que deu uma clareada. Vou continuar, então, tá bom? Tranquilo, fica à vontade. Tá bom. Então, do que, justamente puxando o gancho aí que você estava falando, eu acho que é importante essa fase, essa parte de comunicação. Então, isso foi um aprendizado que eu tive grande, assim, trabalhando com um esporte de alto rendimento, é você sempre se comunicar muito bem com o seu atleta. Então, era isso que eu estava falando, de você ter um conhecimento grande do esporte. Claro que para mim foi muito fácil, porque eu estava vivenciando aquilo ali. Então, assim, saber o que aquele atleta fazia, qual que posição que ele jogava, quais são as lesões mais fáceis dele ter, isso eu já tinha esse conhecimento, porque eu estava vivenciando com ele ali o treinamento, eu fazia parte do dia a dia dele. Então, mas eu acho que hoje em dia eu atuo bastante, né, num consultório particular, eu tenho bastante atletas de alto rendimento e atletas amadores. Então, quando é algum esporte que eu não conheço, que eu não tenho, por exemplo, agora está na moda beach tênis, né? Eu tenho bastante atleta do beach tênis agora. E era um esporte que eu não tinha um contato tão grande, eu sabia mais ou menos do que se tratava, mas eu, quando comecei a atender, eu fui estudar, então eu fui ver mais ou menos o movimento, eu fui assistir um jogo, um dia, uma partida de beach tênis, para eu entender um pouquinho a mecânica, com o material que eles usavam, para eu conseguir tratar, atendê-los de uma forma mais adequada, porque essa comunicação com o atleta é um fator bem importante. E saber fases de treinamento, que isso acho que é dentro de um clube, né, que você esteja atendendo, atuando, sempre estar por dentro das fases de treinamento de cada atleta. Eu vou falar um pouquinho dos esportes, assim, pincelar um pouquinho os esportes que eu atendi, né, e a atuação maior. Então, no SESI, a gente tinha natação desde a fase da base até a fase adulta, que a gente chama de absoluto, né, então vai começando, essas nomenclaturas também é importante a gente estar sabendo, que são os mirins, petis, infantil, juvenil, júnior, sênior, absoluto, que são os adultos das competições. Então essas eram as categorias que nadavam lá no SESI. Quando eu falo para vocês de comunicação, saber também as posições do esporte também é importante, graças a esses estilos dele, a gente sabe qual será a queixa maior de dor, né, do atleta, ou a possível lesão que ele possa vir a ter, dependendo do estilo que ele nada, né, então, assim, se ele é fundista, velocista, se ele é meio fundo, também a gente sabe qual que é o volume de treino de cada modalidade dessa, e os treinos do dia, então a gente sabia que quando era um treino A1, ele era um treino mais tranquilo, então ele ia fazer um recuperativo tal, se era um treino naquele dia que era um AN, então era um treino mais puxado, então o recuperativo dele já ia ter que ser na piscina, ou ia ter que ser na liberação miofascial. Então, saber todas essas partes, essas nomenclaturas e o que significam, eles fazem parte de uma boa reabilitação, uma boa prevenção do seu atleta.
Com a terapia, com a natação, eu fazia basicamente o atendimento ambulatorial. Então, assim, a natação são atletas que têm poucas lesões de membro superior. Todas essas órteses aqui que vocês estão vendo de membro superior foram todas lesões não específicas do esporte, foram lesões de casa, assim, machucou a mão carregando uma caixa, nada relacionado ao esporte. Se tratando de mão, eu tive acho que uma fratura só de rádio distal de um menininho da base que estava nadando, fazendo um nado de costas, e o óculos dele soltou, então ele não viu a bandeirinha. E aí, quando ele contou errado as braçadas, e ele bateu a mão na beira da piscina, fraturando o rádio. Essa foi a única lesão, assim, que a gente fala, foi uma lesão do esporte, da natação, mas de resto, eles não é característico deles de ter, né? Então, o estudo era mais órteses, eu fazia muito pouco para o pessoal da natação. Eu fazia as orientações posturais com o pessoal da base, isso a gente fazia bastante nas pré-temporadas, e atendimento ambulatorial mais de recuperativo mesmo, era o que a gente fazia. Então, pós-treino deles, eles sempre desciam para o setor, e lá a gente fazia os recuperativos. E era uma equipe que eu viajava bastante em todas as competições. Aqui são algumas fotos só para mostrar para vocês. Eu não sei se vocês estão inteirados com a natação, essa daqui é a Etienne Medeiros, é uma atletinha do SESI ainda, né, uma das maiores nadadoras femininas que a gente tem hoje na atualidade. Essa daqui é a Dainara. Então, são atletas importantes que a gente tem da natação. Aqui, são competições que a gente foi, a natação, ela tem 3 grandes competições no ano, né, que são seletivas para os mundiais e que são seletivas para as Olimpíadas, e eu sempre ia em todas, com toda a comissão técnica. Essa foto aqui eu acho interessante, porque é a foto com todos os físicos de todas os clubes, né, do Brasil, dos grandes clubes de atletas, né, da natação, voltada para a natação do Brasil. Então, são todos os físios, e aí não tem nenhuma TO, só eu aqui, tá vendo? Essa é uma foto que eu vou deixar guardada, porque eu queria ver outras TOs dentro de outros clubes. Então, aqui a gente tem o GNU, o Corinthians, clubes super reconhecidos, que tem grandes atletas da natação brasileira, e esses são todos os fisioterapeutas, e acho que tem massoterapeuta também, mas são todos os físios de cada clube aqui. E aí tem eu de TO. Essa é uma foto bem emblemática, né, Carla? Acho que ela é bastante representativa. Exatamente, é uma foto que eu gosto bastante. Eu queria ver outras TOs aí dentro dessa. A gente sempre fazia essas fotos depois das competições, assim, que a gente falava que era o pessoal que trabalhava de verdade na competição. Vou aproveitar aqui novamente, cara, em relação a outros profissionais, terapeutas ocupacionais, com atuação no esporte, você tem, assim, conhecimento? Existe um grupo que reúne esses profissionais, algum tipo de contato com esses profissionais? O que você poderia falar um pouquinho para nós e para quem vai assistir depois sobre a Daniel, presença, eu tenho, né? Sim, terapeuta ocupacional dentro de algum clube, fazendo parte da comissão técnica, acho que eu fui a única, não tem nenhuma outra TO que tenha feito parte. Eu conheço bastante TOs que são terapeutas de mão e que atuam que atuam com um atleta de alto rendimento, mas são aquelas atuações pontuais, né? Então, assim, geralmente com o maior recurso que a gente tem para oferecer, que são as confecções das órteses. Então, são atletas, ou até uma reabilitação mais específica, que é a reabilitação da mão, né? Atletas que têm alguma lesão grave de mão, que precisam fazer desde a órtese até uma reabilitação para retorno do esporte. E aí elas atuam, mas atuam de fora do clube, que eu quero dizer, que é o que eu estou fazendo hoje, a minha atuação. Então, eu atendo, o atleta me procura, o físio, geralmente, ou o médico me indica, me procura, aí eu faço o atendimento no ambulatório, né, no consultório, e aí depois ele vai volta para o retorno, faz o retorno esportivo. Mas aí eu conheço algumas TOs que têm esse vínculo maior com o esporte, assim, com atletas
de alto rendimento, mas não chega a ser um vínculo, o vínculo que, como eu tive fazendo parte da comissão técnica, acho que foi só eu mesmo. Entendi. Então seria mais assim uma atuação de retaguarda, né? Exatamente. Por demanda espontânea, né? Mas assim, uma atuação fundamental também para poder devolver esse atleta para sua função esportiva. Mas você vê que o mercado do esporte e dos grandes clubes, das grandes equipes, porque eu acho que essa realidade, ele está aberto para o profissional. Você vê caminhos assim, bons caminhos para o futuro, nos próximos anos aqui no Brasil? Então, eu vejo sim, eu acho que agora como a gente difundiu bastante a terapia ocupacional no esporte, assim, dentro do esporte, eu acho que eles têm mais conhecimentos, assim, desse serviço que a terapia ocupacional pode oferecer. Então, eu acho que a gente tem bastante busca, assim. Então, você vê, assim, atleta, vamos falar do futebol, que né, o esporte que tem maior visibilidade aqui no Brasil. Hoje em dia, os atletas que têm uma fratura de mão, que têm alguma fratura importante, eles passam, sim, eles vão na terapeuta ocupacional, na terapeuta de mão, eles fazem, sim, as órteses e dão continuidade no tratamento dentro do clube. Então, isso já é um recurso, eles já sabem que tem esse recurso que pode fazer com que o atleta retorne à sua atividade esportiva com segurança e muito mais rápido, que é o recurso da utilização de uma órtese, da terapia da mão, entendeu? Então, eu já vejo bastante, a gente já consegue ver num jogo de futebol, algum atleta com alguma órtese, alguma proteção de mão, e isso com certeza foi feita por uma terapeuta ocupacional, uma terapeuta de mão. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Emanuel, mas só para aproveitar aqui o gancho ainda com o assunto, num paralelo com o que acontece no exterior, você tem, assim, conhecimento de realidades diferentes em que o profissional terapeuta ocupacional está talvez mais envolvido no esporte do que no Brasil, ou talvez estamos aí na dianteira de outros países também, junto com outros países? Eu acho que a gente está na dianteira. Eu acho eu acho que a atuação da terapia ocupacional fora com o esporte de alto rendimento também se dá muito do jeito que existe, é uma atuação que existe, tem bastante atleta que utiliza, assim, da terapia de mão, mas também não tem uma TO que fique dentro que faça parte de uma comissão técnica. Que faça parte da equipe da esportiva. Então, também acho que ele seja uma atuação mais esporádica, mas é um recurso que eles procuram para o atleta de alto rendimento. Perfeito, Carla. Vou fazer aqui a pergunta do Emanuel, que é uma pergunta mais específica em relação ao uso das órteses. Ele pergunta se você tinha ou tem problemas com os atletas reclamarem que a órtese atrapalha nos treinamentos, e aí por isso eles acabam não usando, e aí caso você tenha esse tipo de problema, como que você resolvia, né, que abordagem que você usava? E aí ele faz uma outra pergunta que se é feita a orientação de uso e acompanhamento ou a troca da órtese, nesse tipo de situação. Então, assim, lá no SESI, a gente tem disponível, hoje em dia, a gente tem disponível infinitos gamas de materiais, assim, de termos moldáveis, né, para fazer justamente a confecção de órtese. Então, dependendo de cada tipo do material, serve para alguma coisa. O nosso objetivo, trabalhando com atleta de alto rendimento, é nunca, jamais atrapalhar a performance dele. Então, se ele tiver alguma dificuldade de fazer, de atuar, de fazer a atividade esportiva dele, por causa do recurso da órtese, a gente ia alterando até a gente conseguir fazer com que ele treinasse sem ele perder performance com a órtese. Então, a gente mudava assim, eu fazia eles de cobaia várias vezes, então eu mudava material, eu confeccionava uma órtese por semana, eu tenho vários tipos de materiais, vários tipos de recurso que dá para a gente
utilizar, então eu tinha órtese, geralmente eu confeccionava uma órtese de posicionamento, sei lá, uma fratura, uma órtese de posicionamento durante o dia, que era um material um pouquinho mais rígido, um material mais duro, e usava uma outra órtese, que é um material que tem um pouquinho, ele consegue proteger aquela articulação quando que eu quero, mas ele consegue também deixar ele mais fino e que não atrapalhe tanto a performance do atleta. Por exemplo, uma das coisas que eles tinham mais dificuldade de usar era a máscara. Está conseguindo ver, Daniel? Não sei se vocês estão vendo. Sim, estamos vendo. Essa máscara daqui lógico, né, é uma coisa a mais para ver, então eu trabalhava bastante visão periférica, quando tinha lesão de nariz, principalmente a atleta do polo, né, era que usava mais, então essa máscara aqui era uma das órteses que a gente mudava bastante para eles, então às vezes só mudar a cor dela já melhorava, então às vezes a gente tirava a cor escura e colocava uma cor mais clara, abria um pouquinho mais, e aí a gente ia fazendo as alterações, até ele se sentir seguro, confortável e sem atrapalhar a performance dele durante o treino. Sempre a gente fazia as alterações e deixava o atleta treinando, eu sempre deixava o atleta treinando, acompanhava o treino dele com aquela órtese, e aí a gente via como tinha ido o treino, se ele passava o feedback para mim, e a gente fazia as alterações conforme a necessidade. Então, eu tenho vários materiais. Esse daqui é um tipo de termomoldável, né, que a gente tem, ele é um pouco mais fino, ó, tá vendo? Então, ele não é desconfortável, ele é muito mais leve, ele é perfurado, então ele tem uma respiração melhor. Esse daqui era para fraturas logo no início, então ele tem uma densidade um pouquinho maior, é uma órtese mais dura, uma placa mais dura, né, então a gente molda quando é uma fratura bem recente, e aqui não tem como você atuar no esporte usando um material desse, então esse geralmente era para repouso, e esse material aqui era um material que a gente usava para treino, que usava muito para fazer órtese com treino. Ele é um tecido, mas quando ele é aquecido, ele fica enrijecido, então eu consigo moldar a órtese com esse tipo de material. Essa daqui é uma órtese com esse material, ó. É uma mão bem pequenininha, e tá suja, mas é uma imobilizadora de punho, ela tem um reforço aqui, então é para ela evitar fazer flexão e extensão de punho, né, então aqui, ó, ela não faz, porque eu tenho um reforço, mas ela consegue fazer todo o movimento de pinça e preensão palmar, porque aqui ela já não tem um reforço, e não precisa, então ela conseguia treinar com esse tipo de material. Então, são recursos que a terapia ocupacional tem, que a terapia de mão tem, e que dá para o atleta atuar, né, só que isso a gente vai, a gente ia vendo dentro do treinamento, qual o material que ele se adaptava mais, e como que ia fazendo. Então, assim que eu ia mudando de acordo com o feedback do atleta. Deu para entender? Perfeito, cara. Deu sim. Acho que ficou respondida a pergunta aqui do Emanuel, ele agradeceu aqui e admira a sua dedicação com os atletas. Obrigada. Vamos continuar, então. Pode continuar, Daniel? Sim, pode ficar à vontade. Tá. E aí o vôlei masculino também, que era um esporte que eu mais atuei, na verdade, né, e também lá também era infantil, juvenil e adulto. Aí, do mesmo jeito que a fisioterapia, né, vocês sabendo que posição que o atleta joga, você vai saber se ele vai ter mais, se ele tem mais uma probabilidade maior de ter entorse de tornozelo, se ele tem mais chance de, é um atleta que salta bastante, então vai ter mais dor ou queixa no joelho. A gente também sabe essa biomecânica de lesão de acordo com também do membro superior, né? Então, tem algumas dicas, assim, quando você sabe. Por exemplo, o líbero, né, ele faz bastante essa defesa alta, que é defender a bola vindo numa velocidade enorme, falando de alto rendimento, com a mão espalmada. Então, eles têm uma chance, dependendo se ele chega atrasado na bola ou não, ele tem uma chance de ter uma luxação de falange gigantesca, né, dos dedos. Então, isso a gente já ficava meio que sabendo de acordo com a posição de cada atleta.
atletas, os impactos entre os jogadores geralmente era mais de lesão de membro inferior, não tanto de membro superior, mas às vezes sim ele podia cair de mau jeito e cair com mão espalmada, machucar o ombro, machucar o cotovelo. Era raro, mas pode acontecer. Acontecia muito mais na base do que no adulto. O jeito que eles pegam a bola, que eles fazem a manchete, que é ser com o dedo esticado, com o dedo fechado, às vezes eles chegam muito atrasados na bola, a bola quica no chão, espirra no chão e volta com um impacto muito grande também, e o dedo está esticado, eles também têm uma chance maior de ter luxação nos dedos, são assim que essas lesões acontecem. Então, toda essa parte de posicionamento dos jogadores e qual que era o posicionamento dele e como que era mais ou menos o foco dele de atuação, a gente sabia mais ou menos prever qual que era as lesões mais suscetíveis, assim, para aquele jogador, né? Levantadores mais baixos, geralmente eles têm mais lesões, porque são atletas que chegam mais atrasados na bola, principalmente em membros superiores, a gente já sabia, em dedos, né? Central, ele recebe mais bola, então também tem mais lesão, mas aí falando mais de membro inferior, né, porque são atletas que saltam mais, tem mais impacto no ombro e tudo mais. Então, são características de posicionamento de cada jogador. Dentro da minha atuação no vôlei, então, era basicamente confecção de órteses, eles têm muita lesão de mão, muita lesão de luxações. O técnico de vôlei adora terapeuta ocupacional, porque a gente conseguia fazer uma órtese no dia que ele tinha luxado, e no dia seguinte ele estava na quadra de volta, então ele não era aquele atleta que ficava uma semana esperando o gesso, a imobilização fazer efeito. Então, sempre quando tinha uma lesãozinha lá na quadra, o técnico já vinha e falava: Carlinha, faz aquele seu aparelhinho lá para ele voltar para mim, por favor. Então, ele adorava, então isso era uma atuação bem grande, bem importante, assim, que eu tinha, eu fazia muita confecção de órtese para os jogadores de vôlei. Os acompanhamentos, o vôlei, ele tem um físio específico deles, né, então eu ficava só assistir os jogos em casa mesmo e acompanhava os treinos diariamente. Aqui você pode ver aquele material que eu mostrei para vocês, o Orficast aqui, ó, era o que eles mais usavam para treino, então esse daqui não machucava e é um material que a Confederação de Vôlei autoriza, né, usar, porque tem várias confederações que não autorizam. Isso é uma coisa que também a gente precisava sempre ficar de olho, quando era um atleta de algum outro esporte, a gente ia ver se, dentro das regras, se estava autorizado ele utilizar esse recurso ou não dentro de uma competição, que às vezes o atleta podia até ser desclassificado, né, caso não pudesse. Então, isso é uma coisa que a gente acompanhava bastante. Esse é um ponto interessante, né, cara? Porque, dependendo da modalidade, o dispositivo poderia gerar um tipo de vantagem, né? Isso, então. Poderia ser contra as regras do esporte, né? Então, sempre quando tinha um atleta que ia para alguma competição importante, a gente ia lá com o técnico e perguntava para ir atrás das regras, para a gente ver se ele podia tá utilizando aquilo ou não, com medo mesmo, com risco de ser desclassificado, alguma coisa desse tipo, né? É como se fosse, por exemplo, na ginástica olímpica, quando eles usam aquele tipo de bandagem, não pode ser nenhuma bandagem colorida, é sempre cor da pele. Se você usa algum tipo de bandagem colorida, a atleta é desclassificada automaticamente. Na natação também, você não vê nenhum nadador competindo com kinesio tape, dynamic tape, esse tipo de recurso, que isso já não pode. E eles não avisam antes, eles esperam o atleta subir, nadar, e aí depois eles desclassificam. Então, às vezes, isso pode, né, gerar grandes preocupações numa competição. Então, aqui algumas órteses que eu fiz no decorrer desse tempo, né, com os atletas do vôlei. A maioria, geralmente, era esse daqui, ó, que são lesões de polegar. Então, eu fazia bastante essa órtese de posicionamento. Essa daqui foi uma lesãozinha que o atleta teve na fáscia do pé, e aí a gente fez uma adaptação, conversando junto o fisioterapeuta, o médico e a gente chegou nessa adaptação com a órtese para ele voltar a treinar,
sem sentir dor, e até que deu certo, foi bem bacana esse recurso aí que a gente utilizou. Então, voltando, o polo aquático era um outro esporte de grande importância dentro do SESI, a gente tinha equipe masculina e feminina também, desde a base até o adulto. Eu não sei se algum de vocês já acompanharam um jogo de polo aquático, é um esporte que não é tão tradicional aqui no Brasil, então ele não é muito televisionado, mas é um esporte que, dentro do SESI, é um esporte muito bem grande, assim, o Clube SESI é um dos maiores, assim, que tem o polo aquático, né. Então, são formados por 7 jogadores de cada lado, né, eles chutam ao gol, que a gente chama, então o ombro do atleta do polo aquático é aquele ombro de arremessador que a gente chama, então são as lesões de ombro de arremessador que ele tem. O que ele tem bastante que dentro dentro da minha área de atuação, é que é um esporte de muito, muito, muito contato. Então, é um esporte bem violento, assim. Eu falava que era um MMA debaixo d'água. Quando eles mergulham, tudo que o árbitro não consegue ver está valendo. Então, são atletas que se machucam bastante. Essas órteses de face que eu fazia, a maioria era tudo do polo aquático. Então, geralmente, dentro de uma partida, eles saíam com o nariz quebrado, com o zigomático fraturado, coisas desse tipo. Dedo rodado, porque às vezes o atleta embaixo, um puxava o dedo do outro e rodava para poder luxar, era nesse nível, assim, um polo aquático. Então, eu tinha uma atuação também bem grande com esse tipo de atleta. Fazia bastante confecção de órtese. E eles a equipe feminina era uma equipe que eu acompanhava em jogos e em competições no SESI. Aqui são as ilustrações de algumas órteses que eu fiz, né, esse aqui foi o goleiro do SESI, ele teve uma luxação bem importante no polegar, quase foi cirúrgico, mas a gente conseguiu tratar conservador, mas ele ficou jogando com esse recurso da órtese durante muito tempo. Essa órtese que ele está usando, que é uma de proteção articular do polegar, é uma órtese também feita com esse material, tá? Com o azulzinho que eu mostrei para vocês, só que esse daí tá na cor preta. Essas órteses aqui também de proteção articular de mão, eu sempre moldava usando a bola mesmo, o recurso deles, porque eles não podem perder o apoio da polpa, né, digital junto com a bola, senão eles não conseguem segurar. Então, eu sempre moldava já direto usando a bola como molde, para justamente ele não perder essa área de contato e não perder essa performance dele. E aqui é uma órtese de rosto, né, de fratura, parecida com essa daqui é do zigomático, e essa aqui que eu mostrei para vocês é uma fratura de fratura de nariz. Então, falando um pouquinho que o Daniel tinha explicado lá do caso clínico, que foi um caso bem interessante que a gente teve lá no SESI, de uma atleta que eu acompanhei ela desde o começo até o encerramento da carreira dela, que foi quando ela resolveu se aposentar, e essa que gerou o capítulo do livro. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês estão familiarizados com a doença de Kienbock, né, que é uma necrose avascular do osso semilunar, que acontece, geralmente por uso excessivo da mão, de trabalho repetitivo de punho, flexo, extensão, mas às vezes também não aparece por esses motivos ou por nenhum motivo desses. No caso dessa atleta, ela era atleta de alto rendimento do polo aquático, do polo aquático lá do SESI, mas ela também estava fazendo faculdade, o hobby dela é desenhar, e ela fazia bolo para ajudar na renda, enfim, então fazia bastante atividade manual, né, durante o seu dia a dia. E ela começou primeiro com uma dor importante no punho, e justamente era a mão que ela fazia os chutes, né, a mão dominante dela. Depois ela veio com um diagnóstico de doença de Kienbock, que era o ossinho semilunar dela já estava
necrosando, já estava chegando numa fase bem de necrose, a gente tentou tratar conservador durante muito tempo, mas um dos focos principais da doença de Kimball é justamente a dificuldade de fazer a extensão do punho, né? A flexão você perde um pouco, mas a extensão você perde mais. E quando o atleta arremessa, a biomecânica do movimento do atleta de polo aquático, ele usa bastante a parte de ombro, mas a força maior que vai da bola, a precisão, é justamente a munheca. Então, ele precisa se preparar a bola e depois ajudar com a munheca. Então, era uma doença que estava afetando bastante a performance dela dentro do esporte de alto rendimento. Então, ela foi submetida a 2 intervenções cirúrgicas, uma foi uma limpeza de punho, foi super tranquilo, mas não resolveu o caso dela, e a segunda intervenção, sim, foi uma intervenção muito maior, que foi o reposicionamento dos ossos. Ela tinha o que a gente chama de una minus, né, então a una dela era menor, e ela teve que reposicionar esse rádio. Ele cortou o rádio e deixou o rádio e a una numa posição mais parecida para esse ossinho, o semilunar, não ficar tão apertadinho ali dentro. Então, foi uma cirurgia de grande porte, no caso, e como fazer essa cirurgia e fazer com que essa atleta voltasse a praticar o esporte em alto rendimento, né? Então, esse foi o nosso grande diferencial aí. A gente conseguiu, ela ficou uma temporada inteira em tratamento, então só fazendo, não em grandes competições, mas atuando ali junto com a equipe, mas fora da equipe. O treinamento dela era um pouquinho diferenciado, assim, enquanto a equipe fazia 20 chutes num treino, ela fazia só 15, e aí foi um ano mais ou menos assim, mas ela conseguiu acompanhar toda a equipe. A gente utilizou de vários recursos da terapia ocupacional, então, assim, ela fez o uso da órtese de posicionamento, depois a gente foi desmamando da órtese, mas mantendo um reforço no punho dela, com bandagem, que a gente chama, só que, assim, eu não sei se vocês têm alguma experiência com bandagens na água, elas não ficam, você pode passar o pré-tape que for, mas não fica. Então, o polo aquático, eles têm o costume de usar silver tape. Aqui na foto vocês podem ver, ela tá com uma bandagem que a gente ia mudando em cada treino e só segurava com silver tape, então era com silver tape, né? Eu não sei nem como ela tem pele na mão ainda, nesse punho aí. E a gente foi fazendo todo o trabalho de reabilitação do começo, meio e fim. Então, aqui a gente fez bastante trabalho de propriocepção, trabalho de fortalecimento de membro superior, até ela retornar ao esporte de alto rendimento e em grande estilo, que foi em competição mesmo, né? Esse aqui é o finalzinho do tratamento dela, essa foi uma das últimas órteses que a gente fez. Esse daqui é o resultado final, ela jogou o último campeonato em 2000, eu não lembro que ano, mas foi o último campeonato brasileiro de polo aquático e o SESI foi campeão. Então, foi um caso de sucesso, assim, né, um caso que a gente teve um final feliz, ela conseguiu, mas é uma atleta que já tem o conhecimento de que ela tem uma grande chance de, no futuro maior, ela ter uma artrodese de punho, né, a doença de Kimball, que ela não tem uma cura, a gente só consegue, com a cirurgia, diminuir, mas se ela continuar fazendo um esforço muito repetitivo com a mão, e que ela vai continuar, porque ela gosta de desenhar, ela ainda trabalha como técnica de polo aquático, ela sabe que o futuro dela, logo a seguir, assim, vai ser uma artrodese de punho. Mas a gente conseguiu não fazer com que ela desistisse do polo aquático por causa do punho. Ela desistiu do polo aquático porque ela se formou e quis trabalhar como técnica de polo aquático. Então, ela mesmo parou, e não foi por causa do punho. Isso que é a história, a melhor parte da história. Então, esse caso clínico foi um caso bem interessante, que até a gente fez um estudo, fez um trabalhinho. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês, bem rapidinho, que eu acho que eu já falei demais, o porquê que a terapia ocupacional não atua dentro do paradesporto lá no SESI, né? Vocês viram que eu atuei bastante com atletas de alto rendimento, mas eu não falo nada do paradesporto, que é um grande
uma grande equipe dentro do SESI São Paulo. Quando a gente fala de alto rendimento, a gente fala de resultados, de patrocinadores, de muito dinheiro envolvido, né? E o paradesporto, aqui no Brasil, a gente não tem ainda essa cultura de que os atletas começam novinhos, né, da base. Geralmente, os atletas que começam a praticar esporte adaptado são pessoas que trabalhavam e aí sofreram algum acidente e aí viram no esporte uma forma de dar continuidade àquela vida ativa e tudo mais. Então, eles não têm essa cultura de já começar desde a base, né, de alguma criança com alguma deficiência, já começar a praticar o esporte desde a infância, né, isso é uma cultura que a gente ainda não tem, diferente dos outros países. Você vê atletas, você vê crianças pequenininhas, amputadas, já fazendo uma prática esportiva importante e tudo mais. Aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura. Então, são atletas mais adultos, né, que a gente já via, que a gente já pegava, e eles já estão dentro dessa parte final, que é a parte do esporte de alto rendimento. Então, são atletas que já estão fazendo competições internacionais, já estão participando de Paralímpicas. Então, a atuação da terapia ocupacional, por exemplo, com o objetivo de fazer alguma alteração, de melhorar a performance dele, não é interessante para esse atleta. Não é interessante para esse atleta, por quê? Porque se a gente fizer alguma alteração e que mude a classificação dele, aí muda tudo na história dele, porque aí ele já mudando a classificação dele dentro do esporte, já muda o rival que ele vai ter, ou que ele já está acostumado a competir, já muda várias outras coisas que influenciam no resultado final. Então, a única atuação que eu tinha dentro do paradesporto, na verdade, era sempre uma atuação, assim, esporádica. O atleta se machucou, está precisando fazer a reabilitação, eu ia. Mas a terapia poderia estar atuando se fosse um atleta não esporte de rendimento, a ponto de mudar a performance dele dentro daquele esporte, essa atuação isso daí não podia. Até eu entendia o porquê, né, porque podia alterar resultado, alterar várias outras coisas que poderiam influenciar na busca de um resultado para ele. Tá bom? Mas, assim, é um gancho bem grande da terapia ocupacional dentro do esporte do paradesporto. Então, só para finalizar, então, eu acho que o maior recurso da terapia ocupacional, da terapia de mão dentro do esporte de alto rendimento é justamente o recurso das órteses, né? Então, assim, a gente consegue fazer com que esse atleta utilizando a órtese, não tenha esse tempo de parada reduzido, que para o atleta de alto rendimento isso é muito importante, para o clube é muito importante, para o técnico é muito importante, para o próprio atleta é muito importante, com que ele não fique parado tanto tempo. Então, usando o recurso da órtese, a gente consegue manter esse atleta ativo, ou seja, na preparação física, ou voltar para o treino um pouco mais rápido, e até voltar a praticar o esporte de rendimento, dependendo com recurso, utilizando ainda a órtese com segurança. Eu já tive um atleta da Superliga que teve uma fratura no último jogo, a gente foi para a final, eu acho, da Superliga, e eram naqueles 2 últimos jogos, ele teve uma fratura num jogo anterior, uma fratura de metacarpo no 5º dedo, e aí só que era um atleta que era muito importante, assim, pro resultado final, e a gente fez uma órtese, com autorização médica, né, lógico, para ele jogar a final com com o dedo, então ele estava com 1 semana de dedo fraturado, o técnico só mudou um pouco a posição dele, então ele não ia para o bloqueio, para não ter que impacto de novo com a bola, mas foi um atleta que conseguiu fazer o jogo da final graças ao recurso utilizando uma órtese, e com 1 semana de fratura. Graças a Deus não deu nada. Então, aqui são alguns das órteses que eu falei. Esse daqui é um atleta que eu peguei semana retrasada, eu acho, mês passado, um atleta do futebol de campo. Ele teve
como vocês podem ver, ele teve quase uma amputação, né, de falange distal, mas uma anilha caiu, ele estava na preparação física, uma anilha caiu na ponta do dedo dele, ele se desequilibrou no caixote e a anilha caiu. E aí o médico conseguiu, não teve que fazer nenhuma cirurgia, ele conseguiu ali voltar a fazer uma redução óssea ali, fechou a ferida, e ele conseguiu voltar para o campo 4 semanas depois, com o uso da órtese. Então, foi um atleta que não ficou tanto tempo parado, né? A gente colocou a órtese nele para ele continuar fazendo, pelo menos, trabalho de condicionamento físico, sem trabalho de musculatura de membro superior, mas foi um atleta que não teve uma perda tão grande, assim, de ritmo de jogo, de preparação, porque ele já estava usando a órtese, ele não estava com gesso nem nada, então a gente desengessou ele logo cedo, e ele conseguiu usar uma órtese, então ele tem uma órtese de treino, tem uma órtese de posicionamento de casa mesmo, normal, e uma órtese de jogo. Então, dentro como vocês podem ver, né, a terapia ocupacional ainda não está forte, mas o que a gente quer é que fique cada vez mais forte, assim, dentro do esporte de alto rendimento, e a gente teve várias conquistas no decorrer desses anos. Dentro do SESI, eu falava que eu era a terapia ocupacional é super famosa lá, porque todo mundo, a gente tem o reconhecimento dos atletas, da comissão técnica, todo mundo era super fãzona do serviço, assim, da terapia ocupacional. E isso foi passando para outros esportes, para outros clubes também, que foram conhecendo o serviço e foram gostando e foram pedindo mais do serviço da terapia ocupacional, né, foram vendo a importância que tem o serviço. Então, essa é uma grande conquista, esse conhecimento, essa confiança, a parte da equipe interdisciplinar, querendo o serviço da TO. A gente também teve o primeiro estágio da terapia ocupacional no esporte, que foi em 2017, a gente recebeu vários alunos da UFSCar, foi bem legal, era uma vivência bem interessante deles. Aqui é uma das estagiárias que eu deixei ela fazer uma órtese para aquela atleta da doença de Kimmel, para a Luísa. Então, era uma vivência que elas conseguiam ter, bem interessante, assim, dentro do esporte de rendimento. Elas ficavam totalmente lá, assistiam jogos, algumas viajavam até, assim, quando tinha competição aqui dentro de São Paulo, elas iam junto também para participar disso tudo. Então, foi bem interessante. A gente conseguiu fazer um curso de terapia ocupacional no esporte, também foi com vários patrocinadores, foi bem legal também, e assim a gente foi conseguindo divulgar a terapia ocupacional dentro do esporte de alto rendimento. Outra coisa que eu falei também anteriormente foi isso, foi o conhecimento dos outros clubes e outras modalidades querendo, né, o serviço da terapia ocupacional. Então, eu recebo atletas de tudo quanto era lugar, assim, atletas de futebol lá do Sul, atletas do Clube Pinheiros, do Corinthians, de vários lugares para fazer esse atendimento mais especializado da terapia de mão e membro superior. Aqui são alguns atletas de outros clubes, tem do Corinthians, do futebol, do futsal. Eu gosto bastante de trabalhar com fisioterapeuta, então toda vez que eu recebo um atleta que é de fora, às vezes por via médico, eu peço o número do físio e converso com eles, e peço, se eu atendo ele no consultório, eu peço sempre para o atleta vir acompanhado do fisioterapeuta. Então eu sou amigo de todos os físios desses clubes todos aí, que eu acho fantástico trabalhar com físio. E aí, a gente teve bastante visibilidade no decorrer desse tempo na terapia ocupacional, dentro até das mídias mais especializadas em esporte, né? Isso aqui foi uma órtese que eu fiz para um jogador do Franca Bauru, né, de basquete. Ele teve uma fratura de nariz importante e ele estava também naquelas retas finais de jogos, né, da temporada dele, então e era um atleta importante que não podia ficar de fora. Então, com autorização médica, a gente fez a órtese e ele conseguiu fazer os jogos finais do jogo. E aqui também foram outras matérias que saíram junto, falando sobre a terapia ocupacional dentro do esporte. Obrigada, acho que foi isso, eu falei demais. Se vocês quiserem perguntar agora, pode perguntar.
Esse aqui é o meu Instagram, meu contato, se vocês quiserem um dia conversar, trocar figurinha, pode, eu respondo sempre as mensagens, adoro conversar sobre isso, e o que eu puder ajudar com vocês, eu estou por aqui. Nós é que agradecemos a doutora Carla aqui pela presença. Por enquanto, nós não temos nenhuma pergunta aqui no chat, mas eu tenho uma para fazer, e aí o pessoal, se desejar também, pode usar o chat ou habilitar o microfone para fazer a pergunta aqui para ela. Uma coisa que me chamou a atenção, bem no começo da sua apresentação, é que você mencionou que o seu maior envolvimento com o esporte, ele começou nos anos de 2008 e 2009, mais ou menos nesse período, né, pelo que eu entendi. Uhum. E aí, pelo que eu li, né, a respeito da atuação do terapeuta ocupacional dentro do esporte, isso foi reconhecido, né, oficialmente pelo COFITO 10 anos depois. Então, em 2018, nós tivemos o COFITO reconhecendo esse campo de atuação. Por que eu estou trazendo esses dois marcos temporais, né? Para até valorizar o quanto você conseguiu se antecipar a algo que só foi reconhecido oficialmente e com uma chancela institucional 10 anos depois. Eu acho que isso mostra muito o quanto você esteve na vanguarda de uma atuação até então impensada, improvável, pelo menos no Brasil, né? E aí, Daniel, a história... Né? A história da resolução do COFITO, que eu não lembro que ano que foi, 2016, né? Acho que foi no ano olímpico. Foi engraçada. Não, foi um ano depois. Foi um ano depois, isso, foi 2 anos depois das Olimpíadas. Ela tem uma história engraçada. Eu sempre fiz, então, eu comecei essa atuação em 2008, mas ali tudo focadinho, fechadinho no SESI, naquela bolha do SESI, então, o pessoal que conhecia a terapia ocupacional eram os meus atletas do SESI, então, da região de São Paulo, então, via os atletas lá de Bauru, faziam fazia um atendimento intensivão comigo, depois ia embora, então eles sabiam assim, tive uma fratura luta olímpica, que tá lá em Santos, teve uma fratura de dedo, manda para São Paulo, vem para cá com o ônibus do SESI, a Carla faz uma órtese e volta. Então, era esse tipo de atuação, mas tudo voltado para o SESI. Teve as Olimpíadas em 2016, eu não sei se você trabalhou nas Olimpíadas, de voluntário. Eles formaram, então, teve vários vídeos, né, que foram voluntários, e eles formaram um grande grupo no WhatsApp desses fisioterapeutas, né, que trabalharam como voluntários lá nas Olimpíadas. Aí, um belo dia, o meu chefe lá no SESI, de antes, ele era um desses físios que trabalharam, então ele estava dentro desse grupo. E um dia, eles ficavam trocando figurinhas, depois passou as Olimpíadas, enfim. E um dia alguém perguntou de serviço, de terapia de mão, alguma órtese, alguma coisa assim, se conhecia. E aí, eles comentaram, alguém comentou, acho que algum físio também que trabalhou na natação, que era onde me encontrava mais em competição, falou que tinha uma terapeuta ocupacional, que soube que tinha uma terapeuta ocupacional que trabalhava dentro das equipes de alto rendimento, no SESI São Paulo. E aí teve uma fisioterapeuta, eu não sei quem nunca soube, sei lá, não me interessa, que achou um absurdo aquilo. Falou, como assim tem uma TO dentro de uma equipe de alto rendimento, trabalhando, tipo, no lugar de uma física, assim, isso daí não pode, e ela fez uma denúncia para o CREFITO 3. Aí, o pessoal do CREFITO ficou sabendo do meu trabalho, eles adoraram, nossa, acharam sensacional, e falaram que era uma atuação que era super legal, super interessante de ter, e foi assim que eles escreveram a resolução, né, junto com o COFITO, o CREFITO 3, junto com o COFITO, escreveu a resolução da terapia ocupacional, da atuação da terapia ocupacional dentro do esporto e paradesporto. Essa história, então, na verdade, foi graças a uma denúncia. O que eu vi é que até a construção desse texto, ela teve o apoio até da própria Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, que é a SONAF, Foi. Né?
A SUNAF, isso. Para ajudar a entender que algumas zonas de sobreposição, elas existem, e que não há problema nenhum, mas também existem algumas especificidades que são mais voltadas para cada campo de atuação profissional. Claro, e isso é muito respeitado, assim, quando você trabalha numa equipe multidisciplinar, você vê tudo misturado e tudo separado ao mesmo tempo, mas é um trabalho, eu sempre falei, o trabalho da terapia ocupacional, o meu trabalho, ele sempre foi um trabalho muito bom, que foi um trabalho muito bom, é um trabalho muito bom, mas é por causa da fisioterapia. Porque eu sempre fui muito a favor, assim, de, vamos fazer um setor novo. Carla, você quer um cantinho só para você? Eu falei, não, quero trabalhar junto com os físios, você tá maluco? Não quero trabalhar sozinha, largada numa sala. Vamos trabalhar junto com a fisioterapia. Então, tudo que a gente fazia era em conjunto. Não só com a fisioterapia. Quando você trabalha numa equipe grande de alto rendimento, tem vários outros profissionais envolvidos, e toda a minha atuação tinha todo mundo envolvido, estava todo mundo sabendo, desde o técnico, o preparador físico, o médico, psicologia do esporte, é espetacular você trabalhar com o psicólogo do esporte, principalmente falando da TO, assim, que a gente não vê só ali a mão, quando eu falei para vocês do caso da Luísa, o meu problema maior não era fazer a Luísa voltar a chutar a bola com a mesma performance que ela tinha. O meu foco era fazer ela usar aquela mão de novo para ela voltar a desenhar, voltar a fazer o esporte sem sentir dor. Então, esse era o foco maior, era ver aquela mão dentro do dia a dia dela inteiro, e não só dentro do esporte de alto rendimento. Então, a psicologia do esporte foi muito importante também dentro da reabilitação dela. Então, trabalhar com toda essa equipe faz o serviço ser melhor, não é você trabalhando sozinho. E eu acredito que na fisioterapia seja a mesma coisa que aconteça. Então, é muito bacana, assim, eu tinha um reconhecimento muito grande, na verdade, os maiores fãs que eu tenho da terapia ocupacional são os físios. Eles adoravam, assim, era bem bacana. Hoje eu tenho um respeito muito grande por vários físios. Esse físio que eu mostrei a foto agora é um físio que foi do futsal do Corinthians, ele é meu parceirão, assim, agora ele tá no futebol de campo lá de Barueri, do Noroeste. Então, toda vez que ele tem uma lesãozinha, assim, mínima, ele já me liga e fala, Carla, vamos discutir um caso? A gente discute, às vezes eu nem preciso atuar junto, mas a gente só discute o caso, e ele vai me mandando feedback de como o atleta tá. Então, esse trabalho é super bacana, assim, de você trabalhar junto com outro profissional. E não quer dizer que você está fazendo o serviço daquele profissional. Sim, com certeza. E eu acho que essa última fala sua, ela resume bem, né, o que é você trabalhar num contexto multiprofissional, sabendo respeitar, né, claro que algumas práticas que são mais específicas ou privativas de determinadas profissões, mas dentro de linhas que confluem, né, também saber trabalhar junto, dividir espaço, atuar junto, né, e sempre pensando no bem-estar ali, que é comum, né, a todos, que é o benefício ao atleta, né, que é para ele que a gente está desempenhando ali toda a nossa energia. E aí todos esses profissionais têm condições, né, de respeitando o trabalho um do outro, terem esse mesmo norte, né, na sua orientação profissional. Carla, eu queria agradecer, né, mais uma vez, em nome da nossa liga, tá? Tivemos aqui várias felicitações, parabéns pela aula, elogiando o seu trabalho. Obrigada. Trabalho da profissão, trabalho da profissional, e eu acho que essa última fala sua, ela simboliza muito do que a nossa liga, ela pretende disseminar e estimular para que esses alunos se tornem profissionais que trabalhem com essa mente, né, com esse olhar, de saber trabalhar em equipe, de saber dividir espaços, de conhecer o valor do outro profissional e saber que juntos a gente consegue fazer muito mais por esse atleta. Então, eu queria agradecer muito, mais uma vez, a sua presença, tá? Deixar aqui a palavra final aqui para você. Obrigada, Daniel, pelo convite. Falar do esporte de alto rendimento, assim, se você deixar, a gente conversa horas e horas. Eu gosto bastante. Eu sempre falo que a gente tem aquela ideia de trabalhar com um atleta e trabalhar sempre com saúde, né? Eles são especiais, assim, em certos sentidos, mesmo eles tendo bastante lesão, assim, eles sempre estão naquela linha tênue entre saúde e não muito saudável, né?
mas, querendo ou não, são atletas, são pessoas saudáveis, assim, e que trabalham ali no limite do corpo, e o que a gente puder sempre estar ajudando, contribuindo para aquela performance, é bem interessante, é bem legal, eu gosto bastante. Obrigada pelo convite, espero que vocês tenham gostado, e pode entrar em contato quando tiverem alguma dúvida, o que eu puder ajudar. Com certeza. Dá tempo de fazer uma última pergunta que chegou agora aqui no chat? Dá? O Daniel é estudante de enfermagem aqui da UFTM, ele perguntou se você teve a experiência de trabalhar com algum profissional de enfermagem dentro dessa equipe multiprofissional no contexto do esporte. Não, enfermeiro era uma coisa que a gente não tinha, pelo menos lá no SESI, assim, o que eu trabalhei foi em grandes competições, e aí nas competições grandes, assim, da natação, aí sempre tinha um setor médico e tinha o enfermeiro, e geralmente eles escolhiam sempre a equipe de enfermagem que já estava acostumado com competições, assim, então não era que ele era especializado em esporte, coisa parecida, mas ele já estava acostumado com aquele ambiente de competições e tratar com o atleta e tudo mais. O que é importante na enfermagem, assim, era uma coisa que eu acho que é uma área legal, assim, de tratar. O atleta de rendimento, ele tem bastante problemas com os medicamentos, né? Então, a gente... Por exemplo, lá a gente no setor, a gente tinha médico, então a gente tinha um armário de medicamentos, e aí, obviamente, que dentro dos armários de medicamentos não entravam medicamentos que eram considerados dopings. Então, eu acho que ter um enfermeiro, assim, para cuidar, assim, até dessa parte de medicamento, do que pode passar, quando tem alguma lesão, às vezes até uma pomadinha já é considerado doping, eu acho que isso era bacana. Eu acho que até por isso que nas grandes competições eles escolhiam sempre os enfermeiros, assim, que já estavam mais acostumados com esse tipo, até por causa do que era considerado doping ou não doping, né? Perfeito, então. Não tivemos aqui mais nenhuma outra pergunta, Carla, então eu queria mais uma vez agradecer, né, a sua participação aqui conosco em nome da Liga, e esperamos contar com a sua participação em outros momentos, né, futuramente, para trazer mais conteúdos e disseminar, né, essa mensagem que você trouxe aqui, principalmente para estudantes em terapia ocupacional e profissionais que tenham interesse nessa área também, para que sejam estimulados a fortalecer ainda mais um caminho que você, né, já há algum tempo vem trilhando, vem desbravando aqui no Brasil, e com certeza precisando, né, de um apoio, de um suporte, de mais pessoas engajadas, né, nesse movimento para fazer com que a área cresça. Com certeza. Obrigada, Daniel, pelo convite. Muito obrigado, desejo uma boa noite a você, uma boa noite a todos. Fiquem bem. Também. Tchau.